Boa tarde a todos. Sou o professor Márcio, de Geografia, e hoje nós iremos trabalhar nessa aula sobre região e regionalização. Então, o objetivo da nossa aula é compreender o processo de regionalização. Então, você sabe o que é regionalizar e região? Será que é fácil? Então, nós temos um território brasileiro, todo dividido em linhas políticas. Qual seria o objetivo? Qual seria o critério que foi utilizado para dividir o nosso território? Então, todo o espaço geográfico utiliza da regionalização com alguns objetivos, E o principal é melhor administrar esse espaço. Então, o que nós temos aqui? Vamos entender o que é regionalização. Então, regionalizar é dividir ou classificar o espaço geográfico a partir de critérios específicos. Que critérios seriam esses? Então, critérios pré-estabelecidos. Um dos critérios que nós podemos utilizar é os critérios naturais. Então, as características naturais da região serão levantados para dividir esse território, levando em consideração as características de cada parte desse território. Então nós podemos utilizar o clima, hidrografia, vegetação. No mapa ao lado, nós temos uma regionalização segundo esses critérios naturais. Se levarmos em consideração o critério que foi utilizado, nós utilizamos da hidrografia, dividindo o território brasileiro de acordo com as massas de água e a influência dessas massas de água sobre um território, como por exemplo a Amazônia, sendo aí banhada pela maior bacia hidrográfica do mundo, que é a bacia do Rio Amazonas. Nós temos aqui toda a costa leste, banhado pelo Oceano Atlântico. Nós temos o Rio Paraguai, o Rio Paraná, o Rio Uruguai, Rio Tocantins, Araguaia, o Vale do Parnaíba, o Rio São Francisco e assim por diante. Então, levando em consideração as águas que banham e drenam o nosso território. Critérios econômicos. Então, para trabalhar os critérios econômicos, nós podemos utilizar a produção industrial ou agrícola. Lembrando que nós temos aí um grande potencial nessas atividades econômicas aqui no Brasil, no qual nós podemos mapear e regionalizar um território de acordo com as atividades industriais e agrícolas, Bem como também a renda per capita. Então, primeiro, o que seria essa renda per capita? Seria a renda do país dividido aí pelo número de habitantes. Então, a renda por pessoa, Outro critério que podemos utilizar é os critérios políticos, Esses critérios políticos. Um exemplo seria o regime de governo, Então, nós aqui no Brasil, nós temos um regime democrático, Esse regime democrático, mas será que todos os países do mundo possuem esse regime democrático? É claro que não. Então, podemos regionalizar o espaço de um continente ou até mesmo do mundo de acordo com os regimes de governo estabelecidos dentro de uma nação. Critérios sociais. O que seriam esses critérios sociais? O nome já está dizendo, relacionado a sociais, relacionados sobre a sociedade. Então, como as pessoas vivem? Quais são os indicadores que podem levantar esses dados sobre as características de uma determinada população? Como, por exemplo, as taxas de mortalidade, os indicadores sociais, o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, bem como outros indicadores que podemos citar, como o índice de pobreza, a própria renda per capita também pode estar relacionado ao poder aquisitivo da população, Mas isso aqui é muito fácil, Ao dividir
a população de acordo com os benefícios que ela recebe dentro de uma sociedade. Utilizamos também critérios culturais para regionalizar um território. Nós temos muitos casos em que territórios são divididos de acordo com características religiosas e étnicas, né? Então, mapeando esse território, podemos dividir o número de adeptos de cada religião, né, para que melhor organize o território e resolva os problemas de intolerância, por exemplo, que é muito comum na nossa sociedade atual. O que é região? Né? Então nós sabemos em que região você mora. Né? Uma região ele pode ser caracterizado de várias escalas, várias dimensões diferentes. Mas a região que mais a gente nos identifica é a região sul onde nós moramos. Essa divisão aqui, ela foi feita pelo IBGE, né? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então está aqui a região sul em destaque no território brasileiro, onde está localizado o estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então chamamos de região uma porção de território que apresenta características semelhantes, de acordo com determinados critérios e classificações. Ou seja, trata-se de uma elaboração racional humana para melhor compreender uma determinada área ou um aspecto dela natural, né? Um aspecto natural, social, cultural, político e econômico. Tá? Então, nós podemos aí juntar as características comuns dos estados brasileiros dentro de um mesmo território, dentro de uma mesma região, no qual eles se tornam comuns. Né? E regionalização continua. Então, como estudamos o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, já realizou algumas regionalizações do território brasileiro, mas a mais recente é de 1990. A regionalização oficial do Brasil divide o território em 5 regiões, também chamadas macro-regiões. Observamos no mapa abaixo. Então nós temos aqui novamente o mapa do Brasil, classificando as 5 macro-regiões do território brasileiro. Então aqui, região norte em verde, região nordeste em azul, região centro-oeste em rosa e região sudeste em laranja e a região sul, a nossa região, aí citado em amarelo. Para essa divisão, o IBGE agrupou os estados segundo uma combinação de aspectos naturais, sociais e econômicos. Note que os limites das regiões coincidem com os limites dos estados. Então, perceba que todo o estado ele está dentro de uma mesma região. Então, quer dizer que o critério utilizado pelo IBGE respeita rigorosamente os limites estaduais. Né? Então, todos os estados, todos os limites estaduais são respeitados para colocá-lo inteiramente dentro de uma mesma região. Né? Isso visa facilitar os estudos estatísticos e a destinação de verbas governamentais para o desenvolvimento de projetos regionais e específicos. Né? Então, projetos regionais específicos. Como, por exemplo, cada região possui aí um órgão governamental chamado de superintendência. Então, nós temos aí superintendências que são responsáveis para fazer o levantamento de dados, identificando quais seriam as mazelas, os problemas de cada região, para encaminhar verbas federais para cada região. Então, a regionalização ela serve como uma forma de solucionar possíveis problemas dentro da sociedade. Né?
Então, aqui, para que a gente possa avaliar esse conteúdo, desenvolvemos aqui uma atividade mão na massa, né? Essa atividade tem por objetivo fazer com que vocês, alunos, desenvolvam a sua capacidade de pesquisa e, ao mesmo tempo, utilizando de um jogo para que se torne agradável essa atividade. Então, em equipe de até 5 alunos, elaborem 7 questões a partir dos conteúdos da aula e realize um jogo de perguntas e respostas. Então, aqui será solicitado aos alunos que acessem o link em destaque, né, do Kahoot, então, kahoot.it, e forneça o PIN gerado. Tá? Então, seria uma forma de avaliar e fazer uma revisão do conteúdo, no qual, na próxima aula, nós colocaremos em prática esse jogo no laboratório de informática. Ok? Muito obrigado pela participação dessa aula, tá? E até a próxima. Uma boa tarde a todos.